Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui, ó, Epicentro mais uma vez, cara. 10º Epicentro grande. Não tem mais o que dizer, né, sobre estar aqui. Eu quero fazer uma palestra hoje interessante sobre a missão foi falar sobre o medo, né? E eu parti do meu ensaio sobre o cagaço. Vou começar contando para vocês alguma coisa da minha vida. Eu nasci em 1956. O Brasil estava em estado de sítio. Eu nasci corintiano, levei mais de 20 anos para ganhar um título. 59, os militares tentaram derrubar o JK, foi um horror. Em 61, o Jânio tomou um porre e renunciou. 62, teve a crise dos mísseis lá em Cuba. 64, teve golpe militar. 68, teve o AI-5. 69 foi o auge da guerrilha urbana. Na sequência, em 72, tivemos o início da guerrilha do Araguaia, longe dos olhos, mas presente. 73, teve crise do petróleo, uma revolução no mundo. 75, Vladimir Herzog morreu nos porões da ditadura. 77, o Geisel fechou o Congresso, ninguém lembra disso. 78, greve no ABC. 81, Rio Centro, a bomba. 84, Direta Já. 85, democracia, o Tancredo foi eleito e morreu. Parei em 85 para mostrar para vocês que entre 80 e 94 nós tivemos uma superinflação crônica, uma moratória externa, um confisco monetário, 2 recessões, 2 colapsos cambiais, 5 planos econômicos, 6 moedas mais uma quase moeda, 11 ministros da economia, 14 presidentes do Banco Central e um impeachment. Na sequência, nós tivemos o bug do milênio, Torre Gêmeas, estouro da bolha, mensalão, crise do subprime, petrolão, lava-jato, impeachment. Bem-vindos à minha vida. Essa é a minha vida, cara. Quando alguém pergunta para mim como é que é viver no Brasil sem crise, eu falo, não sei. 64 anos de idade, eu não tenho a menor ideia do que é viver no Brasil sem crise, né? E aí a gente chega na crise de hoje, cara. Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa pirâmide de Maslow, né? Que mostra como é que é a evolução da gente na escala social. A gente sobe na hierarquia social e vai escalando a pirâmide pouco a pouco. Quando aparece uma crise, como todas essas que eu contei para vocês, essas crises todas que surgiram ameaçaram sempre a parte de cima da pirâmide. Ameaçaram meu emprego, ameaçaram a minha capacidade de realizar meus sonhos, ameaçaram minha autoestima, e de repente a gente tromba com uma nova crise que chega para ameaçar a base da pirâmide, cara. É a primeira vez que chega uma crise que não ameaça meu dinheiro, ameaça a minha vida. Ameaça a vida das pessoas que eu amo, cara. E numa situação como essa, o brasileiro não tem a menor ideia do que seja uma crise que ameaça a vida da gente. A situação vira o que nós estamos assistindo aqui, cara. Um período em que ninguém sabe o que está acontecendo, a gente está apavorado, histeria, pânico para todo lado, porque é a primeira vez que se enfrenta uma crise como essa. Num cenário como esse, que é um cenário de profunda ameaça, a ideia inicial é que, diante da ameaça, o que eu faço? Eu vou seguir uma rotina, cara. E me agarro a essa rotina, e da rotina brota o medo de romper com a rotina. Hoje eu tenho medo de chegar em casa e não tirar o sapato. Eu tenho medo de sair na rua e esquecer a máscara, né? E o medo, que a princípio surge como uma coisa ruim, mas todo mundo foi programado para ter medo. Diante de uma ameaça, a gente tem um medo, é um instinto que bota a gente para reagir, e que não é ruim, cara. O medo é uma coisa boa. Vou trazer para vocês aqui um filósofo dos nossos tempos, né? Keith Richards, que diz: se você não tiver medo, você acaba pulando pela janela. É o medo que nos mantém vivo, é o medo que nos trouxe até aqui. Viva o medo! O medo é muito bom, cara. Não tem nada melhor do que você sentir aquela borboleta no estômago, o frio no estômago diante de uma situação de medo. Esse frio no estômago significa coisas boas, cara. Primeiro, mostra que nós estamos alerta, cara. Eu estou aceso para evitar as ameaças, para me proteger e continuar vivo. Esse medo mostra que eu estou aprendendo, cara, sabe? Eu estou procurando uma saída, eu estou dando um jeito de escapar do medo em algum momento, eu vou encontrar uma saída. Terceiro ponto, ele mostra o que importa. Eu não tenho medo de coisas que não importam para mim. Logo, se eu tenho medo de algo, é porque essa coisa para mim é importante, né? E outro ponto fundamental, ele me mantém absolutamente alerta e com atenção criativa, cara. Eu tenho que encontrar uma saída. Então, quando o medo surge, cara, o medo é bom. Medo é legal, o medo nos ajuda, o medo pode ser um instrumento fantástico para crescimento e graças a ele eu estou vivo, logo seja bem-vindo o medo. O problema todo é quando o medo vira cagaço, cara. A hora que o medo se transforma em cagaço, o bicho muda, porque se o medo tem coisas boas para dar pra gente, o cagaço não tem nada, cara.
Cagaço é medo de ter medo. E quando eu tenho medo de ter medo, eu vou me travar. O cagaço me deixa impassível. É impossível que eu me mexa. Eu não busco nem saída porque eu estou absolutamente travado. Quem entra numa situação de cagaço não tem para onde ir. O medo do medo é a pior coisa que pode acontecer conosco. E a gente precisa escapar dessa situação de cagaço. Bom, a minha ideia... Isso aqui é uma palestra que tem 90 minutos a palestra, cara. Eu tive que enfiar em 18 minutos, vai ser uma correria, mas eu vou passar alguma coisa sobre como eu acho que a gente pode lidar com o cagaço. Isso aqui é experiência própria, não tem nada de regra aqui, são coisas que eu acabei experimentando, né? A primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar para classificar o teu medo. Onde é que o teu medo está? Tem 5 categorias que você pode ter medo. Você pode ter medo de extinção, medo da mutilação, medo de perder a autonomia, medo da separação e medo da morte do ego. Pô, eu morro de medo de falar em público. Esse medo é medo da morte do ego. Será que quando eu subir eu vou me ridicularizar? Eu tenho medo de morrer o ego. Cara, eu tenho medo de voar de avião, porque o avião pode cair, eu posso morrer. Medo da extinção. Aí eu tenho medo de pedir aumento para o meu chefe, ele pode me mandar embora. Medo de perder a autonomia, né? De perder a capacidade de ganhar o dinheiro e poder ir e vir. Então, o teu medo vai estar classificado em algum lugar. Se você está paralisado pelo cagaço, primeiro procura qual é a fonte dele, onde é que está ele categorizado. Quando você descobrir, já começa um caminho para você trabalhar para escapar dessa sensação de cagaço, né? Segunda coisa, senso de proporção, cara. Essa planilha que eu trouxe aqui mostra que a possibilidade de você morrer num desastre aéreo, cara, é muito, mas é muito menor do que morrer num acidente de trânsito. No entanto, ninguém se preocupa em pegar o carro e ir para todo lado aí, mas quando você fala em voar de avião, eu morro de medo, né? Então, quando você não aplica o senso de proporção, não tem racionalidade, cara. Não é racional ter medo de voar de avião e andar de carro para todo lado. Devia ser o contrário, mas a gente não faz isso, a gente fica agarrado num medo irracional. Então, coloque o senso de proporção, cara. Eu tô com cagaço de quê, sabe? Quantas pessoas eu conheço que foram para a Rua da Miséria porque pediram aumento? Cara, ninguém. Então, por que ter medo assim, né? Terceiro ponto que é fundamental, reenquadramento. Mude a janela pela qual você está vendo o problema, né? Então, eu vou dar um exemplo interessante aqui. Uma situação em que você tem um naufrágio, tem 600 pessoas no navio que precisam ser retiradas do navio e você tem que fazer alguma coisa. Então, você tem o cenário A. O cenário A, que se você tomar essas providências do cenário A, você tem 33% de chance de salvar 600 pessoas, 66% de chance de não salvar ninguém. Nesse cenário aqui, o resultado são 200 vidas salvas. E aí você tem o cenário B, que é de 33% de chance de ninguém morrer e 66% de chance de todo mundo morrer. Nesse cenário aqui, você tem a oportunidade de ter 400 vidas perdidas. Qual cenário você escolhe? O A ou o B? Cara, qualquer pessoa que tiver 2 neurônios vai escolher o A. Eu quero 200 vidas salvas. Eu não quero 400 vidas perdidas. E aí a gente para olhar e descobre que os dois cenários são exatamente iguais. No cenário A, onde tem 200 vidas salvas, tem 400 vidas perdidas. E no cenário B, onde você tem 400 vidas perdidas, tem 200 vidas salvas. Mas eu vou imediatamente escolher o cenário das 200 vidas salvas. O que é isso, cara? Isso chama-se o efeito do enquadramento, trabalhado por esses dois pesquisadores aqui, o Kahneman e o Tversky, né? Que olharam para isso e falaram, cara, a gente tem um viés cognitivo que leva a gente a procurar a melhor saída conforme a ideia apresentada para nós. Não importa que a situação é exatamente a mesma. O jeito de olhar para a situação muda a tua reação, muda a forma como você vai reagir. Mesmo que o resultado seja igual, eu vou para aquilo que for melhor apresentado para mim. Os caras de marketing sabem como fazer isso de montão. Mas traz isso para o nosso dia a dia. Quando você olha para a Covid, cara, você olha do ponto de vista de 0,3% de mortos ou de 99,7% de salvos e curados, né? Quando você escolhe 99,7% de curados, você não está negando 0,3% de mortos. Você não nega que o problema existe, não nega que ele acontece, mas você se coloca numa posição de tomar decisões com base numa janela diferente, você reenquadra o problema, né? Isso aqui tem consequências diretas na definição do que você vai fazer, onde é que você vai investir seu dinheiro, o dinheiro público vai para onde. Então não é para você negar o problema, mas é para você escolher de onde é que eu vou olhar. Eu vou reenquadrar a minha visão do problema. Quando você fizer isso, você tem
chance de ir para o quarto ponto, que é mudar a narrativa, cara. Eu vou, então, reentender como é que acontece, mudei o meu olhar e vou passar a mudar minha narrativa. Porque quando eu compro uma narrativa, eu começo imediatamente a tomar decisões sobre ela. Eu tenho que mudar a narrativa. Vou dar um exemplo para você. Narrativa que todos nós conhecemos. 10% da população mundial vive com menos de $2 por dia. Isso significa que 700 milhões de pessoas no mundo vivem em miséria absoluta. Isso é uma indignidade, cara. Isso é um absurdo. Isso é um horror. Nós temos que acabar com isso. Essa porcaria desse capitalismo levou a gente para essa situação de miséria horrorosa. Vamos fazer alguma coisa, vamos quebrar tudo. Essa é a narrativa. Quer mudar o enquadramento? Olha para a história. Olha para a curva de redução de pobreza no mundo e você descobre rapidamente que em 1980, 44% da população mundial vivia com menos de $2 por dia. Hoje, 9,6% da população mundial vive com menos de $2 por dia. Cara, a gente melhorou barbaramente de 44 para 9,6 em 40 anos. E olha a velocidade de queda da curva, cara. Os especialistas dizem que em breve não vai ter mais miséria absoluta. Bicho, 9,6 é uma indignidade, mas está muito melhor do que era. Nós estamos melhorando, cara. E rapidamente. Eu não neguei que existe o problema, mas eu mudei o meu olhar para o problema. E ao mudar o reenquadramento, eu mudo a narrativa. E aquilo que era o vilão passa a ser, pô, parece que está dando certo. Vamos acelerar e vamos fazer mais. Isso tem a ver com o nosso viés da negatividade, cara. Desde a época das cavernas, a gente se preocupa muito mais com o tigre de dente de sabre do que com a gazela que eu vou almoçar no almoço, sabe? A gazela, em alguma hora eu saio e pego ela, mas o tigre, se ele me pega, eu morro. É uma questão evolucionária. Eu estou vivo porque eu tenho um viés pela negatividade. O negativo impacta muito mais em mim do que o positivo. Vou dar um exemplo. Isso aqui é o meu livro Brasileiros Pocotó na Amazon. E ali está a avaliação dele. Essa avaliação diz que 73% das pessoas dizem que o livro é bom ou ótimo. Mas eu fico puto porque 6% disseram que ele é ruim, né? Então, cara, eu dou muito mais, fico muito mais incomodado com 6% de ruim do que com 73% de bom e ótimo, né? Isso não é lógico, cara, né? Eu recebo 10 elogios e fico puto com uma crítica que vem. Por quê? Porque o negativo bate na gente muito mais forte do que o positivo. Se você não entende como é que isso funciona, você é refém de quem trabalha o viés da negatividade, né? O ponto 5, capitalize as boas coisas, compartilhe boas novas, cara. Você tem que ser o agente de levar adiante a boa nova. Você tem que ser a pessoa que pega o que é bom e espalha para todo mundo e para de espalhar merda, cara, né? Mostre-se feliz com as conquistas dos outros. Quando alguém chegar para você e disser, cara, consegui algo legal, cara, que legal! Conte para todo mundo, leve isso adiante. Pare de gastar teu tempo com haters em rede social, cara. Eu não quero saber desses merda aí. Eu quero gente que tá afim de fazer acontecer. Eu quero estar no epicentro, cara, com gente afim de fazer acontecer. Não quero perder meu tempo com gente que quer só o ruim, né? O outro ponto, crie momentos legais para você lembrar deles no futuro. Marque as coisas legais e quando você estiver lá na frente, você volta para trás e fala, pô, lá eu consegui, cara, já fiz uma vez, já foi bom, eu vou vencer isso. Mas tome muito cuidado para que essa lembrança do passado não venha para mostrar para você que antes que era bom, né? Antes que era legal. Não, cara. A lembrança do passado tem que servir para mostrar para você que você consegue ir mais longe. Cara, se eu cheguei até aqui, eu consigo ir mais longe. E o passado me ajuda a isso. Crie momentos legais. Seja o cara que capitaliza aquilo que é bom. O outro ponto fundamental, né? Filtro. Crie filtros, cara. Você tem que filtrar. Comece escolhendo as pessoas com quem você vai gastar teu tempo de vida, cara. Escolha. Teu tempo de vida é precioso demais para você gastar com babaca, para gastar com idiota. Fuja dessa turma, escolha. Faça uma filtragem, né? A gente é aquilo que a gente come. Aquilo que você põe para dentro de você é aquilo que você vai ser. Isso vale para comida e vale para o intelecto. Se você enche o teu intelecto de merda, você vai ser um merda. Portanto, crie filtros. E crie filtros entendendo que existem pessoas que são mercadores do mal, cara. É gente que não quer o bom, eles querem o mal. O mal rende muito mais, cara. E esse pessoal vai atrás. E não é porque só são bandidos e querem ganhar dinheiro. É porque tem gente que acredita no mal. Acredita que o mundo vai acabar amanhã e fica batendo em cima e enchendo o saco e ocupando o espaço. Fuja desse povo. Não existe uma dieta low carb, vamos adotar a dieta low bad.
Eu vou fugir desses caras. Quando eu ligar a televisão e começar aquele mortômetro, aquela merdalhada, eu vou sair dali. Não é porque eu quero negar que existem problemas. É porque eu não quero me alimentar só de merda, cara. Eu quero me alimentar de coisas positivas. Eu vou fugir dali, eu vou me alimentar em outros lugares, onde tem gente discutindo o problema de forma positiva e não só trabalhando para criar o pânico, né? 6 pontos, então. Vamos lá. Classifique o seu medo. Use o teu senso de proporção para saber se o teu medo é racional. Reenquadre o problema. Olhe por uma outra janela. Mude a tua narrativa, cara. Muda o disco, vira o disco. Capitalize aquilo que é bom. Seja o agente que distribui aquilo que é bom. E filtre. Cuide com quem você gasta o seu tempo de vida, né? E a dica que eu passo é você adotar uma postura do 4-1. Você vira um símbolo ali, ó. 4-1. Tem um dedo torto aqui, tem 4 dedos aqui em cima. Esse dedo está escondido e esses 4 estão brilhando, né? O que significa isso aqui? Você tem que trabalhar para ter 4 histórias inspiradoras e positivas para cada história negativa. Cada crítica que você fizer, faça 4 elogios. Cada experiência ruim que você tiver, experimente 4 experiências boas. Dedique tempo para as coisas boas ao longo do teu dia, cara. Você está trabalhando, está enlouquecido, para e fala, bicho, eu vou parar agora para tomar um café na esquina, porque isso vai ser um momento bom. E agora eu vou ligar para um amigo meu que eu não conheço há muito tempo, não converso há muito tempo, para criar um momento bom. Crie momentos bons com a pessoa com quem você se relaciona, cara. Dê 4 experiências boas para cada experiência ruim. Por quê? O ruim é muito poderoso. O mal é muito poderoso. Ele vence sempre. Ele só não vence quando o bem vem em grupo. Então, 4 experiências boas para cada experiência ruim. Faça disso um mote da tua vida, né? Com isso você vai conseguir meio que neutralizar. Vou me preocupar muito menos com o comentário ruim e muito mais com os comentários bons que vão elevar o espírito e levar a gente adiante, né? Olha só, volto para aquele garotinho lá para contar para vocês, quando chegou esse momento da crise, da pandemia, aquela loucura toda, que a gente naturalmente se recolheu, cara, eu pisei no acelerador, fui para cima, acabei criando curso online, acabei montando todo o meu esquema de transmissão aqui de vídeo. Eu não sabia fazer as lives, agora eu faço live de ponta cabeça, fiz reforma, eu fiz o diabo acontecer, criei um curso chamado Produtividade Antifrágil, fiz um barulho gigantesco e agora estou me preparando, estou lançando nesse momento aqui um segundo projeto que é o Master Life Administration, um projeto gigante com 6 módulos, 18 meses de duração, gigantesco, coisa que eu jamais pensaria em fazer se não fosse o problema da pandemia, que me obrigou a buscar soluções, e eu apertei o acelerador e falei, cara, em vez de me recolher e ficar com medo, eu vou para cima, cara, e vou experimentar coisas novas. Quando a gente passar essa loucura toda e voltar para o normal possível, eu tô muito melhor do que eu estava quando eu entrei na pandemia. Eu saio dela maior, aprendendo mais coisas, com mais habilidades, tendo experimentado muitas coisas novas, né? Bom... Luciano. Eu tô terminando. Não, é o contrário, peraí. Você falou sobre problemas, né? Então, a gente teve um problema no caixote e o tempo foi antecipado, né? Tá. Mas o seu tempo de finalização da palestra a gente pode continuar, tá? Estava previsto para terminar às 11h50. Tá. Então, pode prosseguir aí, tá? Você tem... E você me avisa isso no fim da palestra, seu puto. Né? Obrigado. Adorei o puto. No fim, agora que eu corri que nem um alucinado, você me avisa, mas vamos lá, vai. Você tem mais 15 minutos. É legal. Olha, eu quero convidar vocês, então, para que ouçam primeiro o podcast Café Brasil 722, que eu fiz em cima do livro The Power of Bad. Esse podcast tem 2 horas e 55 minutos. Eu faço uma resenha desse livro que chama-se O Poder do Mal, e esse livro mostra de uma forma fabulosa como é que a gente é atingido pelo mal muito mais do que pelo bom, né? E ele tem detalhes muito interessantes lá que, para esse momento que nós estamos vivendo, ele é absolutamente fundamental, cara. Você entender a tua posição, como é que você é pressionado para acreditar no mal, acreditar que o mundo vai acabar amanhã, e dá a impressão que vai acabar, porque você liga a televisão, vai acabar amanhã, vai acabar queimado, afogado, envenenado, asfixiado, e vai ser amanhã. E cada dia que passa isso é mais presente, a gente está nessa ansiedade, está todo mundo preocupado, sem saber o que vai acontecer. Cara, existe um movimento para que isso aconteça. Há interesses para que você fique em pânico. Há interesse para que a gente seja cagão. Quando eu sou um cagão, cara, eu fico desesperadamente procurando alguém que me dê a luz.
E você sabe quem são esses alguém, né? É o cara que cria o pânico, diz para você que ele tem uma solução e a solução tem que ser implementada já. Pague para ele, dê poder para ele que ele vai fazer porque você virou um cagão, entendeu? Outro dica interessante, entre aqui no bit.ly/ensaio cagaco. Ali tem um e-book que eu escrevi há um tempo atrás, é gratuito, pode entrar lá e baixar à vontade. Chama-se Ensaio sobre o Cagaço, foi divertido eu escrever e eu montei. E é um e-book grande, não, meus e-books não tem 8 páginas, não, com corpo 14, não. São e-books de 30, 40 páginas, né? E ali eu desço muito mais detalhes sobre como é que funciona essa questão do cagaço, né? Olha, eu quero caminhar para os nossos finalmente aqui, e eu vou finalizar de uma coisa de forma interessante. Eu não sou um cara religioso, cara, mas eu reconheço o que tem de importante nas religiões, nos filósofos das religiões, e tem um deles, que foi São Francisco de Assis, cara, que é absolutamente genial. Tem uma fala dele que ela tem que ser grudada na sala da gente, porque ela te aponta o caminho para você viver uma vida plena, aponta um caminho para você deixar de ser um cagão, para você ser alguém que interessa e está perto, né? E essa frase dele, você já conhece, ela diz assim, ó: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Olha só esse ponto aqui, cara. Serenidade para aceitar as coisas, coragem para mudar aquilo que eu posso mudar e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Se a gente consegue aplicar essas 3 coisas, a gente muda a história do mundo, cara. Sabe? Porque o que nós estamos vendo acontecer hoje em dia? Não se aceita mais a verdade, cara. E nós estamos vivendo um momento terrível agora, que é o momento do final da pandemia, quando começam a aparecer as verdades, começam a aparecer os números, que muitos deles contradizem tudo aquilo que foi dito ao longo dos últimos meses, e a gente não aceita, cara. Porque alguém vai esfregar na minha cara que eu errei, que me fizeram de trouxa. Isso começa a acontecer e começa uma putaria sem tamanho, porque gente que não quer aceitar que as coisas podem ser diferentes do que parece que são, né? Nós estamos cheios de gente que não tem coragem para mudar, que tá tão apavorada, que, cara, eu não vou mudar, bicho, tá todo mundo, eu posso morrer a qualquer momento, não importa que eu te mostre percentuais que não condizem, não, cara, alguém pode morrer e não serei eu, né? E nós estamos cheios de gente incapaz de reconhecer a diferença entre as coisas que eu posso e as coisas que eu não posso mudar, né? Gente recolhida, gente que podia estar fazendo acontecer e podia estar mudando o mundo, está recolhida porque não quer apanhar, não quer entrar nesse cenário de hipocrisia, esse cenário de pavor absoluto que foi construído, e nós que temos um pouquinho só de consciência, só um pouquinho de consciência, cara, tem uma obrigação de não só pisar no acelerador, como mostrar para as pessoas o que de bom está acontecendo, né? Por isso que eu venho sempre para o Epicentro de coração aberto, cara. Porque aqui eu sei que quando eu chego, eu encontro um grupo de gente disposta, cara, o que é que tem de legal para fazer, né? Para onde é que nós vamos? Para frente, cara, sabe? Eu não quero ir para trás. O que me une a você que pensa diferente de mim é muito mais importante do que nos diferencia. E a gente se perdeu aí numa divisão que aconteceu no Brasil e que foi implementada conscientemente, onde cria, cara, conflito. Eu só tenho conflito, cara, só putaria, só conflito. Não acredito no que você fala e você não acredita no que eu digo, porque pelo mérito daquelas coisas que eu penso. Se a ideia veio de você, eu não quero saber dela, nem quero analisar o mérito, cara. Ninguém ganha com isso, o país não ganha com isso, a gente com isso só cria um país de cagões. Quero convidar vocês, então, venham, cafebrasilpremium.com.br, lucianopires.com.br. Eu estou criando conteúdo numa quantidade gigantesca aí e conhecendo gente nova e trocando ideias, cara, e fazendo um monte de barulho acontecer, com pandemia, sem pandemia. O que me interessa é transformar esse normal possível que vem aí num normal melhor, né? Naquilo que a gente puder fazer de melhor com tudo aquilo que a gente aprendeu nesses últimos tempos. E só aprendeu quem não ficou no cagaço. Quem não se transformou num cagão, aprendeu e está saindo melhor do que entrou.